Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha mãe, que ela vai responder algumas perguntas que um monte de gente já mandou e eu fiquei devendo esse vídeo. Minha mãe chama Tânia e ela disponibilizou o Facebook e o Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para quem quiser seguir, também mandar pergunta e minha mãe também responde, assim como eu respondo várias pessoas. Primeira pergunta. O que passou pela sua cabeça quando eu me assumi trans e como foi o processo pessoal de entendimento e aceitação? Foi muito difícil. A primeira notícia cai e a gente não consegue entender muito bem. E cai muita coisa na cabeça e a gente fica muito angustiado, porque o maior sentimento, acho que de uma mãe, é saber o processo que o filho da gente vai passar, né? E isso é muito sofrido. Então, o grande sofrimento de uma mãe e dos pais, em geral, é saber o que você vai assumir dali para frente. A gente sabe que o mundo é muito perverso. Então, esse é o grande sofrimento de uma mãe. Tá? Não é a gente sofrer porque você está mudando e essa transformação. O sofrimento é o caminho que você vai enfrentar. O preconceito é muito grande. Né? Então, esse é o sofrimento, porque a gente não quer que o filho sofra. Né? Então, isso aí é o que a gente mais, o pai e a mãe mais sofre. É saber o que você vai enfrentar. Né? Agora, o que ajudou a aceitação foi você mesmo que me ajudou muito. Porque eu não conhecia o caminho, eu não conhecia nem o que era, na verdade, a falta de conhecimento era total. Né? Então, assim, o tratamento, o caminho que vai seguir, como as coisas são feitas, eu tinha total desconhecimento. Então, o sofrimento era muito maior. A partir do momento que você passa a conhecer e passa a inteirar do que vai acontecer, essa angústia vai diminuindo. Então, eu acho que é muito importante os filhos ajudarem os pais a trilhar esse caminho. Acho que é um caminho de parceria, né? E tem que ter esse momento também, esse respeito, da mesma forma que o filho pede, um respeito aos pais, pela nova identidade, pelo gênero que estão assumindo, tem que ter um respeito e o tempo da mãe e do pai também assumir. Cada um tem seu tempo. Então, eu acho que tem que ter uma parceria e uma troca de respeito e de tempo mesmo. Não é de um dia para a noite que a gente muda as coisas. Então, tem que ter um comum acordo e uma ajuda dos filhos. Eu até vou deixar aqui no izinho em cima um vídeo que eu falo como eu me assumi, como eu fiz, que foi por e-mail a princípio, e depois a gente conversou, mas eu também deixei umas dicas lá de vídeos que me ajudaram e tudo, então vou deixar lá. Segunda pergunta. Quando foi que você percebeu que com todas as mudanças, inclusive físicas, por conta dos hormônios, que teria que fazer essa mudança de gênero na hora de me chamar e como está sendo esse processo? O processo é automático, né? As coisas vão acontecendo e do feminino você passa ao masculino porque a mudança física é muito grande. E não tem como você olhar para um rapaz de barba e tratá-lo no feminino. Então, assim, é automático. Mas, claro, coração de mãe também tem aquela coisa do impulso. Até hoje, depois de um ano, às vezes ainda falam ela. E eu acho que tem que ter uma certa complacência aí, porque sai do impulso. Claro que eu me corrijo, às vezes eu fico até com vergonha, mas sai, não tem jeito. Então, eu me policio ao máximo, 90% das vezes já sai o gênero correto, mas às vezes ainda dá uma escorregada. E eu acho que com o tempo isso é corrigível. Né? É o que eu falei, é um respeito, assim, é uma mão dupla, então é acostumar, né? E a gente vai acostumando. Não tem como você olhar para aquela figura e tratá-la de uma forma, um gênero diferente. Não tem jeito. Isso é um processo Fica natural depois. natural. E aí, a última pergunta, eu já vou pedir para você mandar um recado depois para os pais, que é:
Acontece, todo mundo sabe que existe, várias pessoas passam por isso, de quando o filho se assume, independente de ser trans ou não, acho que trans é uma, é uma transição muito mais brusca, visto pela sociedade, mas sempre tem, às vezes, eu me assumi e meus pais me expulsaram de casa. O que você acha disso, dos pais que expulsam os filhos de casa por se assumirem e depois mandar um recado para esses pais? Ou para todos os pais que passam por isso? Eu acho uma injustiça. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Então, a gente tem que entender isso. A grande dificuldade é que, às vezes, os pais não entendem que não é uma escolha. Isso é muito difícil. Então, não falo nem questão de idade. É uma questão de conhecimento, de esclarecimento mesmo. Então, eu acho que esse momento, como eu disse no início, é muito difícil para vocês e para a gente. Mas o caminho que vocês têm que traçar é muito complicado. E sem o apoio dos pais, eu acho que ele torna-se muito mais difícil. Então, por mais que doa numa mãe e num pai, e o nosso sofrimento é justamente saber das dificuldades enfrentadas daí para frente, eu acho que tem que ter o acolhimento e tem que ter o apoio. Uma mãe não abandona o filho, independente da situação. Então, assim, hoje eu sou uma mãe pela diversidade. E eu acho que isso acolhe não só aos trans, mas todos. A gente luta para diminuir esse preconceito. Esse mundo precisa melhorar. Então, eu acho que os pais têm que acolher, têm que estar junto. Não precisa se expor, mas acolha seu filho. Pelo menos isso. Se você não quer expor com os outros, como as mães, nós, mães da diversidade, fazemos, acolha o seu filho, você já está fazendo muito. E ele precisa de você. Porque na rua o caminho é muito mais difícil, o mundo é preconceituoso e a gente vê a barbaridade que acontece todos os dias com os meninos e as meninas que estão na rua. A gente não quer um filho terminar da forma que a gente tem visto vários aí. Então eu acho que os pais têm que acolher, têm que procurar esclarecer, entender, peça ao seu filho que ajude-o e falo para os filhos também, ajude os seus pais, tá? Tenha paciência com seus pais. Nós não somos novos, a geração muda, caminha, então tenha paciência também com seu pai. Se ele não tem conhecimento do que é o caminho, do que é o gênero, do que é essa mudança, tenha paciência também. E eu acho que os pais têm que acolher. Outra coisa, falando disso dos pais, eu sempre falo, psicólogo ajuda muito. Eu já levei minha mãe no meu psicólogo acho que 2 ou 3 vezes e sempre as conversas no psicólogo ajudam. Eu sempre toco nessa tecla porque tem gente que vem me perguntar e falar mas psicólogo demora, não tá resolvendo. Demora mesmo, é um processo. E outra, ele não vai falar pra você o que você tem que fazer ou não, ou o que você é ou não. É um processo que ele vai te ajudar ali a pensar o que você precisa fazer. E então, psicólogo, é isso. Vou deixar aqui embaixo o Facebook e o Instagram da minha mãe, se vocês quiserem seguir, mandar perguntas, minha mãe também vai responder. Já dê um like no vídeo para eu saber se vocês gostaram, que aí mais pra frente a gente pode fazer a parte 2 desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. É isso. Tchau!